noite. Vamos começar então a falar sobre as dimensões do universo. Vamos esmiuçar um pouco, como a gente prometeu, desvendar as dimensões do universo. E isso é o que a física moderna tem feito, Então a gente vai trilhar o caminho aí nessa exposição, o caminho das descobertas científicas para chegar a as conclusões atuais que prevêem a existência de 11 dimensões. É bem interessante, 10 dimensões físicas e uma temporal. Então, para chegar nisso, a ciência foi se desenvolvendo aos poucos e nós vamos fazer uma pequena retrospectiva para chegar até essas 11 dimensões. Então, tudo começou com Isaac Newton, que estabeleceu a lei da gravidade, que explica muito bem o funcionamento de todas as coisas aqui nesse mundo e também desse universo, as órbitas dos planetas e tudo mais, e trabalhando com essas 3 dimensões que a gente observa aqui nesse mundo, a altura, a largura, vamos dizer, o comprimento, a profundidade. Então, isso aí é muito fácil de entender o que a gente está lidando, Mas só que quando vai para o campo das subatômico e também na astrofísica, aí a coisa se complica mais e já não as leis já não se comportam assim de uma maneira tão previsível usando a mecânica clássica de Newton. Mas tudo começou com ele, essa ciência moderna, em 1687 que ele estabeleceu a lei da gravidade, observando uma maçã caindo, ele teve você fala, é por aí. E aí, com essa inspiração, ele começou a desenvolver toda a teoria da gravidade. E a lei da gravidade, que na teoria dava para ele estabeleceu a teoria e comprovou. Bom, depois veio Maxwell com o eletromagnetismo, aí isso também contribuiu bastante para chegar ao ponto que nós chegamos, e aí surgiu toda a tecnologia dos motores elétricos que a gente usa tanto, ventiladores e tudo mais, liquidificador, tudo é motor elétrico. E isso começou esse conhecimento a ser conhecido, em 1865, e aí daí em diante foram colocando em prática esse conhecimento, desenvolvendo tecnologias baseadas nesse conhecimento. E assim é que a coisa vai evoluindo. E a gente vai falando dessas coisas porque um cientista sempre acumulou aquele conhecimento do anterior e acrescentou algo mais. Depois veio Planck, que em 1900 estabeleceu os princípios da mecânica quântica, ainda assim de uma maneira bem preliminar, mas foi o começo. Depois veio Albert Einstein, que estabeleceu a relatividade restrita, depois a relatividade geral, que explica muito bem todo esse comportamento do universo macro, no campo macro, e introduziu e mostrou e estabeleceu equações mostrando que o tempo fazia parte, que era mais uma dimensão desse universo. Então, não eram mais só 3 dimensões, mas tinha uma 4ª dimensão que foi estabelecida por Einstein na teoria dele da relatividade geral.
E também outra contribuição de Einstein que é bem significativa para toda essa história das dimensões é o fato de que ele mostrou que a luz não é simplesmente uma onda eletromagnética, mas que tem partículas, tem fótons que são partículas que viajam a uma velocidade fixa, e ele inclusive diz que a velocidade da luz é a velocidade máxima que pode existir nesse universo. Não tem nada que viaje mais rápido do que a luz. Isso tudo foi contribuições de Einstein. E depois a mecânica quântica se desenvolveu mais com Bohr, ele estabeleceu o modelo quântico de átomos, assim, como que os átomos se comportam e que não são partículas que ficam girando, e sim nuvens de probabilidade de energia que giram e que pode ser determinada estatisticamente com equações onde que essa nuvem está, mas não com precisão. E aí veio o princípio da incerteza de Heisenberg, que então Einstein não aceitou, e aí continua todo o debate e a coisa fica bem interessante. Como essas duas teorias não estavam casando, né? Então a Einstein, que acreditava num sistema determinístico do cosmos, dessa existência, de que tudo poderia ser previsível e equacionado, ele não aceitava esse princípio da incerteza, né? E essa situação imprevisível da mecânica quântica. E ele argumentava de muitas maneiras e começou a trabalhar nisso, mas uma frase que ficou famosa de Einstein, que ele dizia que Deus não joga dados, né? Nesse sentido de que essa coisa de probabilidade não é assim que Deus trabalha. Agora, Bohr, que estava defendendo a mecânica quântica, ele falava para Einstein: não, pare de dizer a Deus o que ele deve fazer. Porque a dizer que ele não jogar dados, mas por que ele não pode jogar dados? Então, e é interessante isso, né? Porque, por um lado, tem o seu sentido, né, de que Einstein, falando claramente que a coisa não é por acaso, e tudo tem suas leis, está tudo regulado. Isso faz parte da nossa filosofia, né? De que esse universo não apareceu por acaso, mas, ao mesmo tempo, Deus tem a sua liberdade para agir, né? Então, tudo pode acontecer. E esse, é lógico que não é isso que mostra a física quântica, mostra claramente as probabilidades, e essas equações funcionam muito bem, por isso que ela recebeu muito crédito. Com isso, pôde-se desenvolver muita tecnologia baseada nessas equações, e que hoje em dia a gente tem disponível aí, né, com esse conhecimento. Então, a coisa não é totalmente aleatória e nem assim totalmente imprevisível. Ela é uma probabilidade, né? A mecânica quântica trabalha com probabilidade, mas uma probabilidade bem estabelecida. Então, ela sabe exatamente
a probabilidade, e a coisa acontece dentro daquela probabilidade prevista pelas equações da mecânica quântica. E funciona mesmo. Para quem não está muito ligado em probabilidade, essa ciência, né, esse estudo de probabilidades, ele é muito preciso, porque é baseado nas leis universais, né? E funciona mesmo. Por isso que os cassinos, né, de apostas, essas coisas, que trabalham tudo com probabilidade, eles sobrevivem, né? E, aliás, ganham muito dinheiro, porque é só, né, equacionar o jogo de uma maneira que a probabilidade das pessoas, tem probabilidade de cada um que está ali apostando ganhar, mas que a maior probabilidade sempre fica para o dono do cassino, lá para o cassino, né? Então, em milhares de jogos, eles sabem exatamente que eles vão sempre ganhar, no final das contas. Eles perdem às vezes, mas no final das contas vão sempre ganhar. Isso tudo baseado nesses cálculos de probabilidade. Então, é algo que funciona mesmo, e a mecânica quântica é baseada nisso. E um experimento que ficou muito famoso da mecânica quântica, que mostrou claramente que os elétrons eles não eram partículas, foi o tal do experimento da fenda dupla, né, que eles arremessavam elétrons, assim, um feixe de elétrons, como se fosse uma chuva de elétrons, num feixe, numa chapa que tinha duas fendas, assim, então era dupla fenda, né? E ali a maioria dos elétrons batiam na chapa, não seguiam, mas tinha uma linha, né, que passava. E aí do outro lado tinha uma antepara que via onde é que eles estavam batendo. E quando você passava partículas minúsculas, passavam por ali, elas iam direto, batiam e formavam uma linha, né, na antepara. Mas quando você fazia isso com os elétrons, o que acontecia é que do outro lado não ficava uma linha só, ficavam várias linhas, inclusive onde não tinha fenda, ficava até mais concentrado, porque tinha. Aí eles chegaram nessa conclusão óbvia, que não eram partículas, que eram ondas, porque ondas é que se interagem uma com a outra, né? Você joga uma pedra aqui, outra pedra ali, num lago, aí forma aquelas ondas, e elas, quando se encontram, formam uma onda maior. Então, e era isso que estava acontecendo, passavam na fenda, mas como elas são ondas, depois que passavam na fenda, elas iam se expandindo e uma batia na outra, e aí no centro ficava até mais quantidade de elétrons batendo no centro, onde não tinha fenda, do que próprio na direção da fenda. E também outros lados também apareciam. Aí ficou muito claro, né? Realmente eram nuvens de elétrons. E isso revolucionou completamente a ciência. Mas até hoje o que se ensina nas escolas é a mecânica clássica de Newton, porque é mais simples e explica bem esse mundo que a gente está observando, né? Que todas as coisas são difíceis de observar. Eles acabaram conseguindo observar dessa maneira, com esses experimentos, mas não é o nosso dia a dia, né? Então, vamos continuar aqui, porque a coisa está ficando mais interessante. Aí, Einstein morreu sem conseguir demonstrar uma teoria que ele chamava de a teoria da unificação, que ele trabalhou assim o resto da vida dele, até morrer, desde 1935 a 55, quer dizer, até 55, 20 anos, e não conseguiu uma teoria que unificasse a física quântica com a relatividade geral. E aí, bom, ele morreu e
isso foi em 1955, interessante, foi o ano que eu nasci. E aí, depois, em 68, começou a surgir a teoria das cordas. A teoria das cordas é o que está assim, muito em voga hoje em dia, mas começou assim, em 68, assim, bem rudimentar ainda, mas o conceito já apareceu de que as partículas menores que existem, elas não são pontos, e sim pequenas cordas que vibram. E aí foram propostas, foi até um italiano veneziano que primeiramente concebeu essa teoria das cordas, e ele, para poder ficar consistente as equações, tudo teriam que existir 26 dimensões. Então nós estamos falando aqui de dimensões, de desvendar as dimensões do universo, a gente vê como que a coisa evoluiu, né? Das 3 passou a 4 com o tempo, agora ele já estava propondo 26 para poder casar com as equações que ele teria teorizado para explicar toda essa complexidade aí e fazer essa união dessas duas teorias que não conseguiam conversar entre si, né? Que é a relatividade geral e a mecânica quântica. Então, essas 26 dimensões ficou muito complicado, né? Porque ficou muito fora da realidade física. Era uma coisa totalmente matemática, não tinha nenhuma... As pessoas não aceitavam, os cientistas, de modo geral, acharam que estava muito fora da realidade física e que nunca poderia ser provado, e a coisa foi evoluindo. E aí surgiu a teoria das supercordas, a supersimetria. Isso já foi bem mais recente, nos anos 1990, e finalmente, em 95, surgiu a teoria M. Então, essa é a teoria que está vigente até hoje, que é essa teoria M, que é uma esperança de unificação, mas ainda não está comprovada. É só uma teoria, não tem ainda comprovação e ainda não conseguiram nem saber como que vão poder comprovar isso. Essa teoria M, aí ela já prevê 11 dimensões só. Uma coisa já ficou bem mais simples. Mas, de qualquer maneira, ainda é complicado, né? Então, são 10 dimensões físicas e uma temporal, né? Então, a do tempo continua e ficam 10 físicas. Isso sem falar das dimensões espirituais, né? Não é tema do estudo deles. Mas, inclusive, quando eles falam de que esse universo tem muitas dimensões, aí já mistura muita gente fala, então são as dimensões espirituais, que dimensões são essas? Porque não são comprovadas ainda, não tem... Então, falam que são dimensões diminutas, já tem muito estudo e discussão sobre isso. Inclusive, eu já vi palestras falando que essas 10 já passaram para 7, porque algumas dimensões se autoanulam com outras, aí tem toda uma complicação, mas não é o que até agora, assim, de atual, publicado e oficial, é essa teoria M aí, que ela é uma modificação da teoria das supercordas, que fala que as partículas elas fazem parte, são parte de uma tal de brana, são membranas, que essas membranas que é em 11 dimensões. Então, não é só umas cordinhas, mas
fazem parte de umas membranas, e aí, por conceber isso, acaba que as equações fecham mais convincentemente para essa unificação dessas duas ciências aí, né? E uma possibilidade interessante que surge com essa teoria aí é de que o nosso universo seja uma brana dessas, uma brana, que eles chamam de brana, é tipo uma membrana, o nosso universo é uma brana que paira, que está flutuando dentro de um espaço de mais dimensões. É uma brana de 3 dimensões mesmo. Por isso que a gente percebe só 3 dimensões, porque isso é interessante, é o que está atualmente mais aceito, essa ideia de que, então, essa teoria M, de que as partículas formam essas branas, e o nosso universo é uma dessas branas que está imerso num meio multidimensional. Então, o nosso universo é tridimensional e está imerso nesse todo aí multidimensional. Então, ele está flutuando nesse espaço, que é o tal espaço-tempo. Então, é bem... A coisa está nesse ponto, mas não tem nada provado dessa teoria, assim, experimentalmente. Então, tem muitos cientistas que contestam que isso aí é filosofia ou é ciência, porque a ciência sempre proclama que tudo que é da ciência tem que ser comprovado, né, experimentalmente. E essa teoria ainda não foi comprovada. Então, é uma teoria que, assim, estão considerando muito promissora e tem grande esperança de conciliar tudo isso. Agora, esse ainda é um desafio atual, né? Essa comprovação aí. E agora vem as dimensões espirituais, ou a dimensão espiritual. Esse campo não existe muito estudo, assim, estudo científico não tem nenhum, né? Eles não se metem nessa área, né? E os espiritualistas, aí tem muita especulação. Eu estive ouvindo algumas coisas, tem gente que fala de 7 dimensões espirituais, mas quando você vai ver, é uma coisa muito ainda muito limitada, né? Não explica bem e não convence, porque pessoas assim que a gente vê que é muito simplória e colocam a dimensões assim em base de a primeira dimensão é ligado, a pessoa ainda está muito materialista, aí depois a pessoa começa a desenvolver gratidão, aí passa para outra dimensão, coisas desse tipo, né? Eu nem fui muito a fundo, porque eu vi que estava muito primário ainda, né? Pelo menos em relação à filosofia que a gente conhece, né? do Vedanta e mesmo do Srimad Bhagavatam, que explica de uma maneira bem mais profunda toda essa questão, né? Porque mostra essa dimensão espiritual não assim nesse sentido como uma dimensão e muito menos a nossa literatura explica em termos de várias dimensões espirituais, mas explica muito bem a questão de níveis, né? Níveis de consciência. E quando a gente fala de consciência, a gente está falando dessa dimensão espiritual, que a consciência é o sintoma do espírito, né? Da alma, do ser vivo, que dá essa consciência. Então, quando a gente fala em consciência,
a gente está falando dessa energia espiritual, né, que está por trás da consciência. Então, a gente tem bem estudado, né, esses koshas, né, a gente tem o Pancha Kosha, que são o que chama de invólucros, né, que cobre a entidade viva, e dependendo do invólucro que está, vai determinar um tipo de consciência da entidade viva. A gente analisando assim como é que funciona isso e a natureza desse invólucro e tudo mais, só o fato de ser um invólucro não tem muita similaridade com a dimensão. É mais fácil você relacionar com um nível de consciência do que uma nova dimensão. Então, tem esses 5 tipos de invólucro, né? Que vamos relembrar aqui. O primeiro é Anamaya. Anamaya é aquele estágio totalmente focado na matéria densa, nos alimentos. Ana é alimento. Nos alimentos, nos sentidos. Então, a consciência está focada nisso. Porque a alma espiritual, o ser vivo espiritual que dá vida a esse corpo, ele está sempre aí, né? O corpo a mente estando focada em coisas materiais ou não, ele está sempre aí. Mas nesse estágio ele está encoberto por essa consciência de que tudo é focado nesse corpo, né? E aí, para purificar isso, aí tem esses processos de Hatha Yoga, coisas desse tipo ligadas ao corpo, para ter saúde e tal, poder purificar esse aspecto, né? Esse tipo de consciência. Agora, depois vem Pranamaya. Pranamaya aí já começa a pessoa a focar na energia, no prana, que dá vida ao corpo, na respiração, e aí tem os pranayamas, tem toda a coisa da energia, e alimentação prânica, tem toda essa coisa para você purificar esse pranamaya. Depois o terceiro é Anamaya Kosha, né? Pranamaya Kosha, não são os 5 koshas, né? Pancha Kosha. E aí depois o terceiro é esse Manomaya Kosha. Então aí o foco é a mente. Então aí o desenvolvimento da mente é tudo muito na mente, né? E nesse estágio, para a pessoa evoluir aí, né, nesse estágio de purificar, aí é o processo de meditação, tudo ligado à mente, controlar a mente, se desenvolver. Então, a gente está vendo que está indo cada vez mais sutil, né? Começou com mais denso, Anamaya, depois Pranamaya, energia, o prana. Agora, Manomaya, Kosha, já está no nível da mente. Então, isso tudo vão mudando os níveis. E depois vem Vijnana Maya Kosha, que é o conhecimento, né, adquirir sabedoria. Então, é muito ligado à inteligência. Então, a pessoa focar na inteligência e estudo das escrituras, sadhyaya, e se purificar dessa maneira, contemplar o conhecimento e evoluir por aí. Então, já é o 4º estágio. Finalmente, Ananda Maya.
Então, esse Anandamaya é o êxtase divino, né? O bem-aventurança. Então, esse é que realmente é espiritual, puro, assim, já está. Esse Ananda, essa bem-aventurança vem exatamente dessa conexão espiritual. Então, esses outros, todos ainda estão trabalhando esse corpo grosseiro e sutil para chegar nesse estágio de Ananda Maya. E esse estágio, então, a gente pode dizer que esse realmente entrou na dimensão espiritual. Porque, eu estou falando, a gente vai concluindo isso vendo a natureza de ambos, como Krishna fala na Bhagavad Gita, né? Que as pessoas iluminadas chegaram à conclusão estudando a natureza de ambos. Então, a gente está vendo o que é considerado dimensões e a gente está vendo o que significa esses vários estágios dentro da nossa filosofia. E aí a gente vê se isso tem a ver com uma dimensão, se tem as características de dimensão ou não. Né? Eu acho que assim é uma maneira mais científica de analisar a coisa. Como o Prabhu falou, esse assunto é mais ligado à Sankhya, né? Do conhecimento, da análise científica de todo esse conhecimento espiritual. Então, nesse estágio, o senhor faz essa conexão, e essa conexão, aí sim, ela pode ser de várias maneiras. Aí vem mais 5, né? As 5 raças, as 5 maneiras de se relacionar com o Supremo, com a verdade absoluta, com Krishna. Então, como a gente está falando de analisar se isso é uma dimensão ou não espiritual, se a gente pode falar de várias dimensões espirituais, o que eu vejo assim de mais próximo é quando entra nas raças. As raças realmente, eu acho que dá para fazer um paralelo com dimensões espirituais, porque todas elas, assim como as dimensões, você pode progredir para um lado, para o outro, porque o tempo, por exemplo, vamos voltar um pouquinho para a questão do tempo, para poder ilustrar a coisa. O tempo sempre acreditou que a gente só poderia ir para frente, que passou, acabou. Essa é a nossa realidade. E então, era visto o tempo dessa maneira. Então, essa projeção do tempo dessa maneira, não pode ser considerada uma dimensão, porque a dimensão você pode ir para frente ou para trás, para cima e para baixo, né? Para um lado e para o outro. Mas o tempo não. Então, o tempo não era considerado uma dimensão. Mas depois, Einstein mostrou que pode. Se você viaja a longas distâncias da Terra, e dependendo da velocidade que você está, se você está se afastando da Terra, você está indo para o passado. Se você está se aproximando, você está vindo para o presente. Então, você pode ir para o passado e para o presente. Porque quando você está se afastando, o tempo começa a passar muito mais devagar lá, onde você... vamos dizer, um alienígena que está se afastando da Terra. E, por fato dele estar se afastando, essa velocidade que ele está se afastando, dependendo da velocidade da distância que ele está, ele vai ter um tempo mais lento ou muito mais lento, dependendo da velocidade e da distância, do que o da Terra. Por isso que, dependendo do planeta, o céu do Brahma, aí der um segundo lá, dependendo de não sei quantos anos aqui na Terra. É interessante que esse ponto bate bem com a nossa literatura, e foram necessários muitos estudos para ele chegar a essa conclusão, mas estava já na literatura há muitos anos, né? Mas ninguém acreditava que poderia ser verdade isso, né? De que os planetas dos semideuses, o tempo corre mais lento. Então, você fica um dia lá, tem as histórias, né? Que
sábio que foi lá levar a filha, o senhor Brahma indicar com quem ela deveria casar, e ele indicou, quando ele voltou, aquela pessoa nem existia mais, porque passaram milhares de anos aqui na Terra. Um dia lá em Brahma Loka. Então isso parecia tudo ficção, mas agora está provado já. Essa teoria do Einstein ficou provada, eles puderam fazer a experiência e ver, lógico, em pequenas frações, mas ver a diferença. Só de colocar né, situações bem altas, fora assim, distante da Terra, e aí fazer medições, o relógio de um, o relógio de outro aqui, e ver a diferença. Então, isso tudo já foi visto, e aí as equações mostram até como é que acontece. Então, teoricamente, a pessoa seria capaz de viajar para o passado e para o futuro. Porque, as equações mostram que tá tudo já existe. Não é só o agora que existe. Então, o negócio é bem profundo, né? E isso é ciência mesmo, né? E já é aceita. Então, é bem interessante, não é suposição de que isso tudo é possível, só que não é a nossa realidade do dia a dia aqui, a gente não tem como vivenciar isso assim, com facilidade. Mas em laboratório, com experiências, já dá para ver com cronômetros muito precisos. Acho que tem uma variação, e aí, pelas equações, vai vendo que essa variação pode ser muito grande, dependendo da distância e da velocidade. Então, é bem interessante. Então, a gente vê que o conhecimento védico ele já previa tudo isso, né? Toda essa coisa, não assim em detalhes, mostrando equações, é isso que tem gente que quer ver os detalhes, não tem aí, ou então quando fala alguma coisa, pensa que alguma coisa sobre essa existência material, que aquilo ali é absoluto. Mas dentro do Bhagavata, por exemplo, essas informações do universo material, informações técnicas, não é assim precisamente aquele dado exato. Tem várias coisas que são para dar uma ideia da grandeza, coisas assim. E a gente vê isso claramente, não precisa nem ficar discutindo. Não, mas ele tem que ser ao pé da letra, mas não. É só você ter um pouquinho de observação, você vai ver que não faz sentido você ir ao pé da letra. Porque nem é o objetivo do Bhagavata. O objetivo do Bhagavata é Bhakti Yoga. Então, isso tudo são dados para ajudar a gente a compreender nossa relação com esse mundo e com Deus. Então, um exemplo que eu sempre dou, que o pessoal discute, é quando fala do tamanho da alma, né? Que é um 10º milionésimo, não lembro exatamente, do tamanho da ponta do fio de cabelo. Aí o pessoal fica, tá vendo, a medição é exatamente essa, então da ciência não pode ver, nunca vai. Mas se você for criterioso, você vai ver que é só uma expressão, dizendo que é muito pequena, que você não vai poder. Porque ele nem especifica que fio de cabelo é esse. Se é um cabelo fino, cabelo grosso, isso pode variar assim, de dobrar, triplicar, dependendo do cabelo. Então, já vê de cara que não adianta ficar pegada a essa coisa assim, de uma maneira absoluta. Então, fazendo esse paralelo com as nossas dimensões, a gente vê que a dimensão espiritual, ela pode ser vista assim, como 5 dimensões espirituais que nós temos bem definidas, né? Porque todas são espirituais, todas dão todas as possibilidades, né, de realização, de bem-aventurança, mas cada uma do seu jeito.
né, que elas não estão competindo, a pessoa se realiza completamente em qualquer uma dessas raças, mas que são consideradas assim mais superiores ou inferiores só de acordo com que uma engloba mais do que a outra engloba a outra e mais a outra, né? Então vai, começa com Shantarasa, que é a mais simples interação com a energia espiritual, se é uma coisa contemplativa, não tem relacionamento, não tem esse intercâmbio. Aí depois, sim, começa a ter um intercâmbio com a Dasya Rasa, que é essa relação de serviço, mas ambas satisfazem, a alma tem aquela bem-aventurança, só que uma não tem relacionamento, a outra já satisfaz mais, porque além de ter uma conexão, tem um relacionamento. Então, ela engloba a anterior. Depois vem Shanta, Sakya Rasa, então Shanta Dasya, depois Sakya, que é de amizade, que engloba as duas anteriores, né? Tem uma conexão espiritual. Quando você tem uma amizade, você também serve, que é natural. E além disso, você tem a amizade, que as outras duas não têm. Então, ela é mais completa. Então, assim vai. Mas todas são espirituais. Então, eu acho que a gente pode nomear como dimensões espirituais, de relações que você pode ter com essa realidade espiritual. Depois de Sakya vem Vatsalya, que é a relação de paternidade, maternidade, que também engloba todas as outras, né? Que nessa relação existe amizade, existe serviço e existe neutralidade também, essa Shantarasa. E, finalmente, Madhurya, que engloba todas as outras quatro, né? Que tem esses 5 aspectos, que é a doçura, essa relação mais íntima, ela traduz também como relação conjugal, que ela engloba tanto proteção, quanto amizade, quanto serviço e também essa conexão espiritual, também esse contato com a energia espiritual. Então, com isso, a gente completa aí o quadro de assim totalmente comprovado de 3 dimensões físicas, uma temporal e uma possibilidade, uma visão de 5 espirituais. Mas pode ter muito mais. Quando entra no campo da espiritualidade, é coisa ilimitada. Então, mas a gente tem assim claramente essas aí que a gente pode analisar, mas talvez estudando possa encontrar muitas outras. E na parte física também tem essas que estão sendo estudadas aí, essas 10, né, além da temporal, que estão sendo postuladas por enquanto, sem comprovação. Então, a gente, concluindo a nosso trabalho de desvendar essas dimensões, a gente viu todo o quadro aí das dimensões, tanto físicas, temporal e espiritual. Então eu vou parar aqui e eu não estou vendo nenhum comentário, não sei, eu acho que é falta de familiaridade com esse StreamYard. Mas eu não sei, talvez alguém pode ajudar aí. Não sei se o Brahmaputra está no ar aí. Para ver se tem algum comentário, eu não consigo ver nada aqui. Que aparece a tabela de comentários, não aparece nada. Eu imagino que já deve terem colocado alguma coisa. Então,
Faltam 3 minutos. Vamos aguardar um pouco para ver se surge alguma coisa, alguma pergunta, algum comentário, antes que a gente encerre nossa transmissão. Que nós começamos na hora, mas não sei, acho que aconteceu algum problema aí no meio. Vamos ver depois como é que vai ficar. Então tá bom? Podemos terminar aqui. Vamos dar foto lá. Desvendando as dimensões do universo. Dimensões físicas, temporal e espirituais. Um tema bem interessante. A gente tratou hoje. A gente pode até, quando for, se aprofundar mais nisso em outras oportunidades. Então tá. Espero que tenha dado tudo certo aí com a gravação. Eu vou sair então do estúdio. Vou encerrar aqui. Muito obrigado. Espera um pouco, Setcara, Haribo, está me ouvindo? Estou ouvindo. Não. Só um minutinho, que eu estava meio perdido aqui. Né? É a primeira vez que eu consigo passar sozinho o StreamYard. Então, desculpa então, aí. Nós estamos debutando os dois, né? Então, tem aqui muitas pessoas, muitos devotos, visitantes aqui, amigos seus, dando reverências, cumprimentando, saudando. Tem uma pergunta aqui do nosso amigo Solon. Ele está perguntando para você, ó, a física quântica já consegue validar a reencarnação e a imortalidade da alma? Não, eles não entram nesse mérito. Eles ficam só na parte física mesmo. Como é muito sutil, aí os esotéricos, os espiritualistas fazem essas conexões, né? Porque entra em áreas que a ciência fica meio nebulosa, coisa, e aí eles introduzem. Especialmente porque quando tem certos experimentos da física quântica que eles constataram que o próprio observador interfere no experimento. Então, com isso, eles... então a consciência interfere no experimento, então a prova de que existe consciência. E aí os espiritualistas até usam muito a física quântica para argumentar sobre a existência espiritual e tudo. Mas a física mesma, a mecânica quântica, não trabalha com isso, não entra nessa área. Eles ficam no plano mesmo minúsculo ali, bem sutil, mas da matéria. E eles então eles não falam em mortalidade da alma. Inclusive, a questão do salto quântico, né? Que muita gente, muito esotérico, fala do salto quântico como se fosse uma coisa da consciência, um salto de consciência. Mas o salto quântico da mecânica quântica não tem nada a ver com isso. É só o salto do elétron de uma órbita para outra, quando ele adquire um quanto de energia. Então, quanto de energia, por isso que é salto quântico. Muda a órbita dele. É só isso. Não é nada esotérico, mas hoje em dia tem muita mistura, assim, usando a mecânica quântica para explicar coisas. Tem muitas experiências.
a física quântica já tem muitas experiências interessantes, né? Tem. Muita coisa interessante. Mas eu nunca vi nada sobre encarnação, imortalidade da alma, assim, em termos científicos, e agora eu ainda dei uma pesquisada mais para me atualizar, e, assim, no meio científico não tem nada sobre isso. Mas no meio esotérico, tá? Aí o pessoal tem muita especulação, né? Muita especulação. Em nome de física quântica. Muita especulação mesmo. Já ouvi palestras assim que, pelo amor de Deus, não dá para aguentar. Exageram, né? Força, né? Força a barra mesmo, muito especulação. Inventam coisas. Eu já vi gente falando, eu fui fazer uma palestra numa feira lá em Porto de Areia, é perto de Recife, ele é famoso. Porto de Galinha. Não, é tipo Porto de Galinha. Estava tendo uma feira lá, é tipo aquela flip de Paraty, só que lá mais esotérica, assim. E eu estava pelo Nordeste, aí me chamaram para falar lá. E aí, antes da minha fala, tinha uma fala assim de uma senhora, aí ela falando do salto quântico, ela fala assim, quando você perdoa alguém, aí você deu um salto quântico. É assim, mistura tudo, faz uma salada que é invenção dela, né? Não tem nenhuma base para você usar alguma coisa, alguma comprovação, nada sólido para dizer isso. Mas as pessoas vão especulando, né? Quando falam em salto, porque a pessoa considera realmente, a pessoa evoluiu, avançou, a consciência melhorou, mas até associar isso ao salto quântico é pura especulação. Certo, cara, falando em termos práticos, ó, eu coloquei aí no chat, como a compreensão das dimensões do universo pode mudar nossa percepção sobre a natureza da realidade e percepção do universo. Em termos práticos, eu acho que é bem interessante estudar isso, porque fortalece a nossa convicção de que tem muito mais coisa aí do que os cientistas estão vendo. Porque eles mesmos estão chegando a essa conclusão. Então, chegam a conclusão que tem muitas dimensões aí que inexplicáveis. Aí ficam com teorias e tal, mas eles não conseguem comprovar. Até agora não conseguiram. E o que eles conseguem ver é que tem muita coisa aí que não dá para explicar. Então, isso é bem interessante, porque a gente vê que realmente a coisa é muito mais complexa, que tem uma energia espiritual por trás, que está controlando tudo. Pelo menos eu sinto isso quando estou estudando esse tipo de existência, né, dessas dimensões mais sutis e várias dimensões que não são perceptíveis para nós. Isso mostra que realmente faz todo sentido esse ensinamento que a gente vê no Bhagavatam e tudo isso, porque para mim é uma comprovação científica de que tem tudo a ver, né? Porque a gente está vendo que a ciência mesmo está mostrando que tem muito mais coisa aí por trás que eles não conseguem explicar. E que a nossa literatura explica de uma maneira que é prática, né? Que a gente pode botar em prática e se beneficiar para evoluir espiritualmente baseado nessas informações, mesmo que não seja com todos os detalhes lá de como fazem os experimentos científicos. Mas o que interessa está ali. E o fato de a gente estudar essa complexidade das dimensões, eu vejo que aumenta a nossa convicção de que a coisa
é muito complexa, e não está fora do controle das pessoas. As pessoas estão a nossa capacidade e é o que eles estão vendo, que não vai nunca chegar a entender completamente. Como Einstein acreditava nisso, que o universo pode ser totalmente compreensível, mas não é isso que está se constatando. A coisa que quanto mais profundo eles vão nas pesquisas, mais eles veem que a coisa é complicada e difícil de explicar. Mais algum? Mandando uma outra pergunta aqui, Prabhu. Quando estou mandando escrito aí. Peraí. Quando nos rituais, né, védicos, os rituais de fogo, na hora de organizar o ritual, se recomenda sempre que o kunda, né, o fogo esteja direcionado ao leste, sabe? Então tem as 4 dimensões principais lá, né? Leste e sul, leste, oeste, norte e sul, e tem também os outros meridianos. Aí tem no manual, né, dos rituais autorizados pela ISKCON, tem uns yantras que devem ser colocados assim para corrigir, porque às vezes não há. Aqui em Nova Gokula dá para a gente fazer direitinho, porque a gente consegue virar assim o ritual sempre para frente do sol, sabe? Mas a gente faz, às vezes o sacerdote vai fazer o ritual em locais que não tem nada a ver, né? Completamente distorcidas as direções. Aí é possível corrigir essas dimensões com os yantras. E cantando um mantra, tem um mantra com uma avatara de Krishna, sabe? E esses mantras, a correção dessas dimensões, também tem essa coisa do Vastu Shastra, né? Tomar cuidado de organizar a casa de acordo com o Vastu. Isso é relevante, né, para o processo de evolução espiritual ou Bhakti Yoga? Olha, não é essencial, né? Mas pode ter sua utilidade. Eu vejo isso. Prabhupada, eu estava até assistindo uma palestra da volta falando que numa dessas cerimônias assim, alguém comentou, mas você fez o templo, está virado para o lado errado, construíram, aí tem um tempo para isso. Né? Então, o pai falou, mas isso não está em toda parte, não importa, porque não foi possível fazer daquela maneira, era o que dava para fazer, e assim foi feito, e provavelmente não é o mais importante. O mais importante é realmente as pessoas virem e cantarem Hare Krishna, e Krishna vai ajustando tudo, devido à direção dos devotos. Isso é que é o mais importante. Essa é a ênfase de Prabhupada. Né? Prabhupada deu ênfase a essa, muito mais a devoção, o processo de pronunciar o mantra Hare Krishna especialmente, e cantar o mantra e meditar com ele. Então, esse é o essencial. Agora, esses outros, o Prabhupada também não desincentivava, né? Não proibia, muito menos proibia. E, inclusive, se isso puder ser aproveitado para atrair a pessoa para a consciência de Krishna, então é muito bom. Eu vejo assim, eu acho que, olhando como o Prabhupada agia, o que ele falou e o que eu entendo da filosofia, eu acho que é por aí.
como todo o processo, todos os rituais, até a adoração da idade, tudo, ele sempre enfatizou muito isso, mas como assim uma maneira do devoto focar o seu sadhana, focar a sua atenção, atrair, poder reunir os devotos, reunir pessoas para desenvolver a consciência de Krishna mesmo, com o processo que é essencial, que é o Sankirtan. Então, não é o processo essencial agora dessa era, mas pode ser usado. É isso que eu entendo. Analisando assim, a história de Prabhupada e a própria atitude de Prabhupada, a gente pode concluir isso, né? Que não é essencial, mas pode ser bem utilizado. Então, pode ser uma boa ferramenta, uma boa coisa para atrair as pessoas. Né? E aí a pessoa fazer a coisa da melhor maneira possível, ajuda ter sucesso naquele ritual. Porque os rituais têm o seu espaço, né? Para ajudar. Então, a gente vai, se a pessoa está fazendo com a consciência correta e lembrando de Krishna, aquilo ali é muito poderoso. Mas a pessoa faz mecanicamente, ou tentando coisas materiais, aí realmente não funciona. Em último caso, em última análise, como a Tiaradeva enfatiza, né? Yagya Buddhi, né? O verdadeiro ritual é a oferta do conhecimento. Né? Todo ritual ele culmina com o conhecimento. Né? Por isso eu te agradeço, tá? Muito obrigado, Setukara Prabhu, por dedicar o seu valioso tempo para compartilhar os seus conhecimentos aqui com a gente. Convido a todos a acompanharem Setukara ele tem um grupo que acompanha as palestras dele, tem canal também no Facebook, né, no Instagram, no YouTube, né? É isso? E essa aula vai ficar gravada, tá? No canal do YouTube, para quem quiser. Uma aula técnica, né? No início foi bem técnico, depois abriu mais. É uma aula bem técnica. E essa é a ideia nossa as aulas temáticas, não é para atingir só o público de membros da tradição, o objetivo também é para atrair, as temáticas são para atrair também o grande público, tá? E quem quiser acompanhar também os canais do Krishna West, principalmente o YouTube, semanalmente está tendo várias leituras, tá, dos livros do nosso fundador, Vidayananda Das Goswami. Todos os seus livros principais estão sendo lidos ali, quase todos os dias. E acompanhe também as lives semanais, todos os sábados. Essas lives sempre têm novidades com temas interessantes. Esperamos trazer você, Setukara, em outros momentos, de repente, para falar da sua especialidade, né? O Cantar da Japa, o Cantar do Santo Nome, tá bom? Você já colabora muito com o Krishna West lá com a Jamuna, né? Com o Krishna West lá Caxias do Sul. Né? Eu sempre estou acompanhando você. Muito obrigado mesmo. Obrigado pelo convite, obrigado por essa oportunidade e espero ter a oportunidade de estar de novo com vocês aí, a qualquer momento. Estou à disposição. Obrigado.